Você deseja conhecer a arte de viver, meu amigo? Está contido em uma frase e aproveite o sofrimento. Henri Frédéric Amiel, Diário de Amiel. A depressão é a mais sombria das experiências humanas. Suga nossa energia, enfraquece a nossa vontade de trabalhar, destrói o nosso desejo de socializar, diminui a nossa motivação para fazer exercício e, por vezes, até põe em risco a nossa vontade de viver. Quando estamos deprimidos, o futuro parece sem esperança e nosso eu se transforma no mais pesado dos fardos. Mas talvez a coisa mais perniciosa sobre a depressão é que, quando apanhada nas suas garras, pode parecer que não há saída e que a experiência não tem valor. Como exploraremos neste vídeo, escondido na escuridão da depressão está um tesouro psicológico que pode facilitar a autotransformação. A depressão não é necessariamente patológica. Muitas vezes prenuncia uma renovação da personalidade ou uma explosão de atividade criativa. Há momentos na vida humana em que uma nova página é virada. Carl Jung, Collected Works Volume 16. Uma das maneiras pelas quais os psicólogos modernos tentam compreender e tratar a depressão é isolando sua causa. O fim de um relacionamento, um negócio fracassado, a morte de um ente querido, a solidão, a pobreza, o trauma ou predisposições biológicas, genéticas ou químicas são algumas das muitas causas nas quais os psicólogos se fixam. O psiquiatra suíço Carl Jung acreditava que a melhor maneira de facilitar a cura era não focar na causa da depressão, mas no telos, e isto é, o propósito, fim ou meta que uma depressão visa. As depressões sempre devem ser compreendidas teleologicamente. Carl Jung, Conversas com Carl Jung, ou como escreveu o psicólogo Edward Edinger, se você tiver uma compreensão dinâmica da natureza da psique, perceberá, como Jung nos diz, que a depressão, como todas as outras sintomatologias psicológicas, tem um telos em sua essência e um propósito latente, e se alguém puder compreendê-lo propositalmente. Edward Edinger, The Sacred Psyche. Embora o propósito de uma depressão difira entre os indivíduos, em geral, uma depressão pode ser concebida como uma tentativa da psique de provocar algum tipo de mudança dramática, seja uma reorganização da vida após uma perda, uma mudança numa atitude consciente que se tornou obsoleta, ou a descoberta de aspectos não realizados da personalidade que precisamos para enfrentar os desafios da vida. Em Road Less Traveled, M. Scott Peck escreveu: como os pacientes ainda não estão conscientemente dispostos ou prontos para reconhecer que o velho eu e o modo como as coisas costumavam ser estão desatualizados, eles não estão cientes de que sua depressão é sinalizando que grandes mudanças são necessárias para uma adaptação bem-sucedida e evolutiva. O fato de o inconsciente estar um passo à frente do consciente pode parecer estranho aos leitores leigos, contudo, um facto que se aplica não apenas neste caso específico, mas de forma tão geral que é um princípio básico do funcionamento mental. M. Scott Peck, The Road Less Traveled, torna-se evidente que o propósito de uma depressão é facilitar mudanças dramáticas quando refletimos sobre o fato de que a depressão é comum durante os períodos de transição, quando atravessamos a ponte de um estágio da vida para outro. Na meia-idade, por exemplo, iniciamos o lento declínio em direção à velhice e à morte, e durante esse período a depressão serve como catalisador para uma transformação interior que nos prepara para a segunda metade da vida. No volume 8 de suas Collected Works, Carl Jung observou que as estatísticas mostram um aumento na frequência de depressões mentais em homens com cerca de 40 anos. Nas mulheres, as dificuldades neuróticas geralmente começam um pouco mais cedo. Vemos que nesta fase da vida, e entre os 35 e os 40 anos, está em preparação uma importante mudança na psique humana, as inclinações e interesses anteriores começam a enfraquecer e outros tomam o seu lugar. Carl Jung, Collected Works Volume 8. Depressões entre homens jovens também são comuns, pois para cruzar a ponte da adolescência para a idade adulta é necessária uma grande mudança na psique. Um jovem deve superar as suas dependências infantis e adaptar-se aos desafios, conflitos e responsabilidades da vida adulta. No passado, esta mudança psicológica foi facilitada através de ritos de passagem culturalmente sancionados. Os homens mais velhos da comunidade submeteram um menino a uma série de provações, testes, rituais e sofrimentos iniciáticos, que serviram para quebrar o ego infantil do menino e ativar seus potenciais masculinos. Como uma das características do mundo moderno é o desaparecimento de ritos de passagem significativos, a psique dos jovens do sexo masculino está a responder a esta falta cultural, gerando uma depressão que pode iniciar a transição da infância para a idade adulta.
Para a alma, a depressão é uma iniciação, um rito de passagem. Thomas Moore, Cuidado da Alma, ou como teoriza o psicólogo James Davis em A Importância do Sofrimento, daqui consideramos a ideia de que a depressão é como o ancião ritual que arranca a criança dos braços de sua mãe para lhe ensinar as lições de vida no ritual arvoredo. Esta analogia é especialmente pertinente quando consideramos sociedades onde o papel do idoso desapareceu em grande parte. Os indivíduos na sociedade contemporânea, ao contrário dos seus vizinhos nas sociedades tradicionais de pequena escala, estão progressivamente desprovidos de pessoas mais velhas que possam orientá-los com segurança nas mudanças que precisam de fazer. Será que, na ausência dos mais velhos, algo dentro do indivíduo contemporâneo emerge para exercer uma função iniciatória substituta? Será que quando as nossas instituições sociais não conseguem derrubar-nos ritualmente, os nossos organismos inventam outras formas de forçar a nossa descida? James Davis, A Importância do Sofrimento. A principal forma pela qual a depressão facilita a mudança é retirando nossa energia psicológica do mundo externo. Na maioria das vezes, a maior parte da nossa energia está fixada em coisas fora de nós. Trabalhamos, cultivamos relacionamentos, perseguimos nossos objetivos, ganhamos dinheiro, nos exercitamos, buscamos estímulos para nos entreter e raramente nossa energia psicológica é direcionada para dentro, para o conteúdo de nossa psique. Mas quando estamos deprimidos, os fenômenos externos perdem o encanto, fazendo-nos entrar numa espécie de hibernação psicológica. A etimologia da palavra depressão significa o deprimir, pressionar. Ou, como disse Jung, depressão significa literalmente o ser forçado para baixo. Sentimos fisicamente esse impulso descendente de depressão, à medida que nosso corpo fica pesado, como chumbo. Mas a pressão descendente mais significativa ocorre na mente. Segundo Jung, nossa energia psicológica, ou o que ele chama de libido, retira-se não apenas do mundo externo, mas também de nossa consciência, e desce ao inconsciente. Ou como Jung explicou, na depressão, a libido é retirada do mundo consciente. Como resultado disso, devemos, de acordo com a lei da energia, esperar uma acumulação de valor e isto é, libido, no inconsciente. Carl Jung, 2 ensaios sobre psicologia analítica no inconsciente. Reside o mitológico ou tesouro difícil de alcançar, que, psicologicamente falando, são elementos do inconsciente, como instintos, impulsos e aspectos não atualizados de nossa personalidade, que, se descobertos e integrados à nossa personalidade consciente, têm a capacidade de nos transformar. Por exemplo, uma pessoa altamente racional pode ter a sua capacidade de sentimento, intuição ou criatividade escondida nas profundezas do inconsciente. Ele pode chegar a um ponto em que sua atitude racional unilateral em relação à vida se torne obsoleta e sem sentido. Em resposta, sua psique pode produzir uma depressão, direcionando sua energia para dentro e para baixo com o propósito de ativar os conteúdos inconscientes necessários para expandir sua consciência e renovar sua vida. Ou, como escreve o psicólogo James Hollis, é preciso muita coragem para valorizar a depressão, respeitá-la, não tentar medicá-la ou distrair-nos da sua miséria. Lá embaixo existe um significado potencial, separado da consciência, mais vivo, dinâmico. Embora a depressão roube a energia da vida consciente, essa energia não desaparece. Está no submundo, e como Orfeu que desce até lá para confrontar, talvez para encantar, os poderes inferiores, também nós somos obrigados a descer a depressão e encontrar o maior tesouro da nossa alma. James Hollis, Some Plunges of the Soul é uma ideia arquetípica que os maiores tesouros estão nas profundezas mais profundas. Por isso, para extrair o valor latente numa depressão, é necessário cultivar a coragem de descer totalmente ao estado depressivo, com o mínimo de resistência possível. Em termos mais coloquiais, devemos voluntariamente descer até ao fundo do poço, pois, como observou James Davis, muito sofrimento emocional será simplesmente prolongado ou mesmo tornado improdutivo por não ser permitido atingir a sua profundidade total. A noção de que insights e energias valiosas são descobertas no fundo do poço, e que evitar as profundezas do sofrimento pode nos deixar presos em um purgatório de depressão, levou alguns terapeutas renomados a adotar a estratégia de empurrar os pacientes para o fundo do poço. O psicanalista britânico do século XX, Neville Symington, certa vez tratou de uma jovem cuja vida estava prejudicada por neuroses obsessivas e depressão crônica, e como ele explica, um dia ela teve uma visão do seu passado, repleto de episódios de doença, e eu disse-lhe, talvez esta seja a sua vida.
Eu me senti péssimo ao dizer isso, pois ela era apenas jovem, mas acho que foi um ponto de viragem para ela. Senti que teria sido um erro não dizer isso, um erro protegê-la daquele desespero. Neville Symington, Narcisismo, uma nova teoria em uma carta a uma mulher deprimida. Carl Jung explicou como, se estivesse na posição dela, ele desceria voluntariamente às profundezas escuras. Como ele escreveu, quando a escuridão se tornasse mais densa, eu penetraria até o seu âmago e base, e não descansaria até que no meio da dor uma luz aparecesse para mim, e eu me voltaria furioso contra mim mesmo e com o calor da minha raiva eu derreteria meu chumbo. Eu renunciaria a tudo e me envolveria nas atividades mais baixas caso minha depressão me levasse à violência. Eu lutaria com o anjo negro até que ele deslocasse meu quadril. Pois ele é também a luz e o céu azul que ele me esconde e há um instinto de recuar ou de descer às profundezas. Mas sem meias medidas ou indiferença. Carl Jung, Cartas de C.G. Jung, volume I, de 1906 a 1950. Ao aceitar nossa depressão e conduzir seu humor regressivo até as profundezas, é fundamental que mantenhamos um senso de objetividade e não permitamos que o anjo negro da depressão nos lidere em ações destrutivas que têm consequências permanentes. Para esse fim, pode ser útil personificar nossa depressão e interagir com ela como faríamos com um amigo próximo. Podemos ouvir a nossa depressão, valorizar o seu ponto de vista e tentar discernir o que ela pretende, o que quer e por quê. Mas nunca devemos acreditar acriticamente em tudo o que ela nos diz, nem seguir cegamente as suas sugestões ou agir de acordo com os seus estados de espírito destrutivos. Quando um ataque de depressão se abate sobre ele, ele não deve mais se forçar a algum tipo de trabalho para esquecer, mas deve aceitar sua depressão e ouvi-la. Ora, isso é exatamente o oposto de sucumbir a um estado de espírito tão típico da neurose. Não se trata de fraqueza, nem de rendição covarde, mas de uma conquista difícil, cuja essência consiste em manter sua objetividade apesar das tentações do humor, e em fazer do humor seu objeto, em vez de permitir que ele se torne em você o sujeito dominante. Carl Jung, Collected Works Volume 7. O renomado escritor russo Lev Tolstói é um exemplo de homem que manteve sua objetividade durante uma depressão especialmente severa, na qual caiu logo após atingir o auge da fama e do sucesso mundano. Em seu livro Uma Confissão, Tolstói escreveu que senti que algo se quebrou dentro de mim, no qual minha vida sempre se baseou, que eu não tinha mais nada em que me agarrar e que moralmente minha vida havia parado. Uma força invencível me impeliu a me livrar da minha existência, de uma forma ou de outra. Lev Tolstói, Uma Confissão. Em vez de sucumbir a essa força, Tolstói manteve sua objetividade e perseverou em sua depressão. Ele continuou descendo em seus sentimentos de desolação e falta de sentido. Ele se absteve de anestesiar seu sofrimento com comprimidos ou álcool, e não se esquivou do que chamou de perguntas contundentes: ou por que devo viver? Por que eu deveria fazer alguma coisa? Existe na vida algum propósito que a morte inevitável que me espera não desfaça e destrua? Leão Tolstói, Uma Confissão. Como resultado de sua perseverança objetiva, após 3 anos de escuridão psicológica sem fim, Tolstói chegou ao fundo do poço, onde achou o tesouro difícil de alcançar. Aspectos embrionários de sua personalidade, antes adormecidos em seu inconsciente, despertaram e Tolstói emergiu de sua depressão como um homem renascido. Em todos os casos, é preciso fazer a pergunta fundamental: qual é o significado da minha depressão? O poço sem fundo sempre tem fundo, mas é preciso nadar até lá para vê-lo. James Hollis, Some Plans of the Soul. Como Carl Jung ecoou, somente quando suportarmos nossa situação e aceitarmos nossa depressão será possível mudarmos internamente. Carl Jung, Seminário de Dramas Infantis. Para nos ajudar a enfrentar a batalha contra a depressão, é útil relatar alguns dos benefícios que crescem no solo da depressão. James Davis faz referência a um estudo holandês realizado em 2004 que concluiu que as pessoas que passam por um período prolongado de depressão são mais capazes de lidar com as adversidades. A depressão parece torná-los mais resilientes e psicologicamente mais fortes. Davis também compartilha anedotas de sua própria prática com pacientes cujas vidas foram dramaticamente transformadas por um episódio depressivo. Por exemplo, um dos pacientes de Davis iniciou um negócio de sucesso 8 meses depois de emergir de uma depressão que quase o destruiu, e como o seu paciente explicou, quando você está tão deprimido, tão no final da vida, só há um caminho: ir para cima.
Nada poderia ser tão ruim quanto o que passei, então o que tenho a temer agora? Minha experiência de sobreviver à depressão me fez ter menos medo da vida. Mas sou mais corajoso não porque o mundo mudou, mas porque eu mudei. O medo de perder tudo costumava me impedir de tentar qualquer coisa. Mas se eu perder dinheiro agora, e daí? A pobreza não será tão grave como onde estive, e onde estive sobrevivi, e saber que isto me torna mais forte. James Davis, A Importância do Sofrimento. Nietzsche escreveu que quem, em qualquer momento, se comprometeu a construir um novo céu, encontrou a força para isso em seu próprio inferno. Embora poucos procurem voluntariamente a depressão, quando nos encontramos no inferno psicológico, devemos lembrar que o anjo negro da depressão pode ter um propósito benevolente. Pode estar a facilitar mudanças significativas e a empurrar a nossa energia psicológica para baixo, em direção à descoberta de novas energias e potenciais, que levarão a uma renovação da vida. Ou, como conclui James Davis, quando a maioria das pessoas pensa no futuro, elas imaginam maneiras de viver vidas mais felizes. Mas observe esse fenômeno. Quando as pessoas se lembram dos acontecimentos cruciais que as formaram, geralmente não falam sobre felicidade. Geralmente são as provações que parecem mais significativas. A maioria das pessoas almeja a felicidade, mas se sente formada pelo sofrimento.